Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra que está em Marcos, capítulo de número 1, Lucas, capítulo de número 5, Levíticos, capítulo de número 6 e Mateus, capítulo de número 8. Quero falar sobre a lepra. O que é a lepra? Diz a palavra do Senhor que enquanto Jesus e seus 4 discípulos pregavam nas sinagogas, em toda a Galileia, as pessoas elas vinham de muito longe para ouvir tudo o que Jesus falava, das maravilhas que Jesus estava fazendo na Judéia. As notícias corriam, porque a obra de Jesus era uma obra diferente, diferenciada. Tudo o que Jesus fazia gerava resultado. E o interessante é que a palavra também diz que Jesus falou: e este evangelho do reino será pregado por toda a terra, e eis que vocês farão ainda obras maiores do que esta. Porque o Espírito do Senhor está sobre vós, e Ele é o ajudador, é o consolador. A obra do Senhor hoje é feita pelo Espírito do próprio Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá crédito para isso. Podemos adentrar ao mundo espiritual com autoridade, segundo Mateus capítulo de número 10, e declarar as obras do Senhor nesta terra, pois a obra nos foi revelada. O Espírito do Senhor está sobre nós, e o Senhor nos ungiu para pregoar a boas novas aos mansos, aos contritos de espírito, a libertar a todo preso, a dar vista a todo cego, a fazer com que todo mudo venha falar, com que todo cego venha enxergar, com que todo surdo venha ouvir, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. As notícias sobre as obras de Jesus hoje é revelada até mesmo em nós, pelo seu Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que na cidade aonde Jesus passava, existia um leproso. Um homem que talvez era leproso desde o seu nascimento. Às vezes este homem ele fazia tudo que era reto, tudo que era íntegro. Às vezes esse homem era temente a Deus, mas ele carregava um mal sobre o seu corpo, uma ferida que não cicatrizava. Este homem estava coberto todo o seu corpo de uma lepra, de algo que era difícil até mesmo de outras pessoas entenderem o porquê que ele estava naquele estágio avançado e terrível de doença, como diz até mesmo lá em Lucas capítulo de número 5. De forma que esta lepra lentamente consumia as partes do seu corpo. Eu preguei esses dias sobre Naamã, a lepra de Naamã que ficava escondida sobre as suas armaduras. Tem pessoas que carregam lepras não fisicamente, para que pessoas venham enxergar esta lepra visualmente, mas essa lepra é espiritual. Essa lepra, ela é mental. É algo que essa pessoa carrega, tão terrível, que afasta ela dos caminhos do Senhor, que não deixa que ela venha a entrar num estágio de prosperidade constante. A palavra do Senhor diz que nós somos colocados como cabeça e não como cauda. Vamos andar por cima e não por baixo. Temos que andar à frente e não atrás. Somos como sacerdotes reais nesta terra, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação eleita. Nós somos como se fossem aqueles que são embaixadores de Cristo nesta terra. Mas por que não rompemos em determinadas áreas? Por que esse título não chega com determinada força em nossas vidas? Talvez, meu amado, você esteja como este leproso, carregando uma lepra aonde ninguém vê. Mas a Bíblia fala que é um coração sincero e contrito, Deus não rejeitará. E eu peço nesta tarde que você venha sondar o seu espírito, venha sondar os seus pensamentos, venha oferecer a Deus um culto racional e perguntar para Deus: Senhor, que lepra é esta que não me deixa romper na tua presença? Que lepra é essa que eu estou aqui como um indesejado? Que eu estou aqui como aquele que é incurável? Numa situação deplorável espiritualmente falando, as coisas para mim parecem que não rompem.
Pai, parece que eu estou obrigado a viver isolado das pessoas. Parece que tudo que eu penso é diferente do que outras pessoas pensam. Pai, quando alguém se aproxima de mim, parece que eu sou como um leproso. Parece que nada para mim está dando certo. Parece que eu estou cheirando mal no mundo espiritual. Pai, estas pessoas se aproximam, mas não há comunhão. Não há, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma verdade sincera. Eu estou impuro diante de Ti. Há alguma coisa na minha moral que tem que ser tratado. Há alguma coisa, ó Deus de poder e de graça todo-poderoso, Criador do céu e da terra, no meu caráter que tem que ser moldado. Pai, eu carrego alguma coisa no meu espírito, porque a minha consciência não me acusa. Às vezes você está neste ponto, que a sua consciência não se acusa, que você se sente tranquilo, em espírito diante do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que aquilo que está em oculto é revelado diante do Senhor dos Exércitos. Às vezes você carrega algo em oculto diante de Deus e não está rompendo por causa desta situação que você carrega consigo mesmo. Às vezes você é o Senhor da sua própria razão e não aceita conselhos. Às vezes você carrega a soberba dentro de si e é como lepra. Você carrega a altivez. Só você faz. Só você pensa. Deus só é contigo e não é com outras pessoas. Às vezes você está contaminado de uma tal forma que você está cheirando mal no mundo espiritual, diante de Deus, dos anjos, dos principados, das potestades, das hostes do mal, dos dominadores deste mundo tenebroso, dos arcanjos, serafins, dos querubins, dos anjos da parte do Senhor, dos anciãos, do alto céu, do próprio Deus, do Todo-Poderoso, do seu Espírito Santo. E você não percebe esse cheiro no mundo espiritual. A Bíblia diz em Levíticos, capítulo de número 13, que estas pessoas viviam até mesmo isoladas. Às vezes você está isolado, não diante de pessoas, você até consegue comunicar, você até consegue ficar em comunhão. Mas as coisas para você não rompem conforme você quer, porque você carrega uma lepra. Porque você está fora do arraial de Deus. Você está como se fosse aquele que é isolado. Você não consegue chegar ao altar do Todo-Poderoso, se aquebrantar em espírito e em verdade, despejar o seu próprio eu no altar e falar para Deus: Senhor, se tu comigo, se há alguma coisa em mim que ainda atrapalha de eu ter comunhão contigo, Pai, eleva os meus pensamentos ao Senhor, para que o próprio Deus venha me tornar puro, porque eu não quero carregar uma lepra espiritual diante do Senhor. Eu não quero aqui, Pai amado, deixar que esta contaminação que está em mim contamine outras pessoas. Coisas ruins que eu carrego. Pai, será que há alguma palavra de um macumbeiro, de um agoreiro, de um feiticeiro, de um espírita, de um idólatra, de um kardecista, de uma umbanda, de um quimbanda, de um candomblé, uma maldição hereditária? É uma idolatria, Pai, que eu estou carregando? Pai, será que é a obra de um bruxo contra mim? Deus, será que algum profeta me selou com alguma palavra maldita? Deus, será que aquele que se diz autoridade serão orações contrárias contra mim? Porque oração contrária também é bruxaria. Pai, talvez não esteja em mim, mas está à minha volta, ao meu derredor. Está vindo como legalidade para Satanás vir contra a minha vida. Senhor, eu quero saber. Eu quero saber, ó Deus, será que eu estou como este leproso? Será que eu estou, Pai amado, fora da casa do Senhor, mesmo andando dentro dela? Mas Jesus vai se aproximar hoje de ti. Jesus vai se aproximar para que você se ajoelhe como este homem leproso, segundo a palavra de Lucas 5, Mateus capítulo de número 8. E você vai se ajoelhar aos pés de Cristo, até mesmo implorando com toda a sua alma: Senhor dos exércitos todo-poderoso, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus Todo-Poderoso, que vem sobre a minha vida em espírito e em verdade, qual é a lepra que eu carrego? Porque se tu quiseres, meu Pai, hoje tu pode me curar. Se tu quiseres, meu Deus, hoje tu pode me purificar, mas me revela,
para que nada fique aí oculto de mim mesmo diante de ti. Porque eu não me sinto culpado em nada. Às vezes você está nesse estágio, mas você está sendo cobrado, demandado no mundo espiritual, sem que você mesmo saiba. E é por isso que as coisas estão dando errada, e é por isso que as coisas não rompem, e é por isso que você não está indo à frente, e é por isso que as coisas estão dando errado para você. É por isso que existe o credor batendo na tua porta, é por isso que você deve a pessoas, é por isso que as coisas que você faz não estão rompendo. Analise, subjugue-se, o homem é a si mesmo, porque o homem não pode sair por aí julgando a pessoas. Veja quanta fé este homem tem para chegar e ajoelhar aos pés de Cristo e pedir para ser purificado. Imagine, amado, uma doença que deixa uma pessoa num estágio lamentável. Imagina, amados, uma doença aonde ela é espiritual e ela não é carnal. Às vezes você está indo numa casa que Deus não quer que você vá. Às vezes você está falando até mesmo da sua esposa ou do seu marido para uma pessoa que Deus não quer que você comente. O que você está fazendo da sua vida? Ou o que você faria daqui para frente para modificar certas atitudes, porque Deus nos observa. A Bíblia fala que é um coração sincero e contrito Deus não rejeitará, que a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, a sua boca não está tapada para que não possa falar, e o seu olho está sobre toda a terra. O Senhor Jesus, movido por compaixão, vai estender a mão como estendeu para este homem. Vai tocar a tua boca, se é na boca, como diz lá em Tiago, capítulo de número 3, que a boca é como uma chama que incendeia uma floresta. Às vezes o teu erro é uma fofoca. Às vezes o teu erro é até mesmo querer denegrir a imagem de outra pessoa. E Jesus diz, eu quero. Seja tu purificado. Como é bom receber uma palavra de Deus. Às vezes não está na tua força. Às vezes depende do próprio Cristo. Às vezes você já orou, já glorificou, já exaltou, já pagou o preço e nada acontece. Às vezes você já está limpo em espírito. Então pergunta para o próprio Deus, Senhor Jesus, o Senhor quer me purificar? O Senhor quer deixar eu seguir debaixo de bênção? Porque às vezes não depende de você. Às vezes a mão do próprio Deus pesa sobre a sua vida. E o próprio Deus não quer deixar você romper por um tempo, porque o tempo é de Deus e não é teu. Pede para Deus, Senhor, tira a tua mão de cima de mim, porque já não me sinto como um leproso. Se tu queres, eu posso ser purificado. Se tu queres, tu pode me tocar. Parece difícil, amado, para algumas pessoas. Algumas pessoas não querem acreditar que estão com lepra. Algumas pessoas não querem até mesmo orar para subjugar o seu próprio pensamento. Eu faço isso, meu amado. Eu sou sacerdote da casa do Senhor. E eu faço uma análise completa de quem é Deus na minha vida e quem sou eu na presença de Deus. Porque o homem tem que se subjugar a si mesmo. E eu estou te dando um conselho. Entra na presença do Senhor imediatamente, porque algumas coisas na sua vida pode não estar rompendo, porque você carrega uma lepra consigo. Lembra tu de Naamã, homem de frente de batalha, querido do rei, homem que todos falavam dele na nação. Este é Naamã, general de guerra, capitão de batalha, era uma liderança na Assíria, mas carregava em si uma lepra e teve que procurar o profeta Eliseu. Às vezes você tem que ir à casa do profeta, se explicar para o profeta, porque ele é boca de Deus. Eu estou falando de homem de Deus, não estou falando de recado. Eu estou falando daquele que tem a autoridade de Deus para selar a sua vida diante do próprio Deus, para te cobrir espiritualmente, para trazer a unção sobre a sua vida. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando daquele que demanda no mundo espiritual, como fosse Alaman, recalavaça, como se fosse a boca do próprio Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre aquele que é ungido do próprio Deus.
Ser ungido não significa receber uma unção. Ser ungido significa ter uma responsabilidade do próprio Deus sobre esta terra. Porque Ele fala: o que nós ligamos na terra está ligado no reino de Deus. O que você acha, amado? O que você acha de ter um rei dos reis, todo-poderoso, compassivo, longânimo, como Jesus Cristo de Nazaré? O modo como Jesus lida com um leproso escandaliza na sua época, porque Ele sabe ouvir. Ele ouviu aquele homem, e Ele dá a certeza que Ele é o Rei que está sobre toda a terra, que Ele detém o poder, a honra e a glória, que se cumpriu toda a profecia bíblica que foi colocada sobre a sua vida, que Ele teria pena do humilde, do pobre, do cativo, e Ele salvaria a vida de muitos, conforme Salmos de número 72. Sem dúvida, Jesus veio para realizar o desejo sincero de todos os que sofrem. Amados, Deus não faz acepção de pessoa, mas Ele fala: meu povo ora e ora mal. Às vezes você está pedindo uma coisa e Deus só quer consertar algo na sua vida. Você está pedindo tanto a Deus, e Deus quer consertar uma ferida, sarar uma ferida que você carrega, para que você caminhe e prospere. Lembre-se do que eu estou falando hoje aqui, porque eu fui para o monte e desci de lá com uma revelação, porque eu estou orando só em cima de lepra. Porque se eu vou ministrar um povo, eu tenho que ver se há alguma coisa em mim, em primeiro lugar. Porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja. Mas antes, amado, eu tenho que buscar a cura. E se o altar não está trazendo à existência o que não existe, porque o fogo desce no altar e do altar para a igreja, eu tenho que me julgar como altar, como autoridade, como sacerdote, para trazer o benefício a uma nação, como profeta da casa de Deus, fazendo autoanálise diante do próprio Deus, porque o meu ministro é Cristo. Ele me ministra todo dia, o Espírito Santo, Ele é comigo, Ele me criou, Ele me dá experiência diante das pessoas, é Ele que usa a minha boca, e é Ele que impõe as minhas mãos sobre as cabeças, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre esta igreja. Você que é da Igreja Reino de Jesus Cristo sabe do que eu estou falando, porque todos têm que ouvir as maravilhas e os milagres que Deus começou a realizar em nosso meio. Libertação de filhos, libertação de mente cativa, pessoas que estavam presas espiritualmente, que começam agora a caminhar para a glória da Maracalá, Remomon, Recalavai, Amant, Recalavácia, caminhar em Cristo para a sua maravilhosa luz. Mas Jesus não quer que as pessoas tenham fé nele apenas por causa de coisas, de bens, ou de outras coisas que diz respeito a este mundo. Jesus quer curar seu interior, Jesus quer curar seu coração, em primeiro lugar, porque a Bíblia diz: em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Se Deus não tratar o seu coração, você não vai prosperar. Não adianta você ser dizimista, não adianta você ser ofertante, porque é uma aliança entre ti e Deus. Não como religioso, mas como homem íntegro, mulher reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Jesus sabe, amado, que Ele veio para cumprir todas as profecias, principalmente do livro de Isaías. E Ele falou que a sua voz seria ouvida pelas ruas, ou seja, que Ele contaria os seus relatos, tudo aquilo que Ele fez, sobre Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, conforme Isaías número 42. Por isso Jesus dá àquele leproso uma esperança de vida. Ele quer curar você. Ele quer te curar através do Espírito Santo que opera na vida do sacerdote. Por isso Jesus dá àquele leproso a seguinte ordem: tenha cuidado de não contar nada a ninguém,
Por quê? Porque ele quer que as pessoas vejam que o leproso foi curado. Não que ele fique contando ou arrotando em nome de Jesus, ou se gloriando, porque tem pessoas que, se forem curadas totalmente, elas voltam para o mundo. Jesus mandou que ele fosse ao sacerdote, conforme Mateus capítulo número 8, verso de número 4, e oferecesse até mesmo uma dádiva, uma oferta, conforme o livro de Moisés, conforme o profeta determinou. Moisés já tinha falado isso, e Jesus confirma, para que saibam que passa céus e terra, e a palavra de Deus não passa. No entanto, como você pode imaginar, o homem fica tão feliz por ser curado, que não consegue deixar de falar o milagre que ele recebeu. E aqui há uma estratégia. Deus conhece coração. Foi uma estratégia de Cristo, que quando Cristo falou, não conte a ninguém, é porque ele sabia que ia contar. E Jesus usava aquele que tinha a boca aberta para propagar o evangelho de Cristo. Jesus, quando ele falava, não fala, é porque ele sabia que ia falar. E ele usava aquele que ele ministrou a cura para falar do milagre para outras pessoas. Não fale nada a ninguém, mas o homem não conseguiu conter a felicidade, não conseguiu conter o milagre que recebeu e saiu contando para tudo e para todos. Ele saiu a espalhar por toda parte o que aconteceu. E aí, faça que nem este homem. Comece a contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Desperta o interesse e a curiosidade das pessoas que Jesus ainda vive e ainda reina. Ou você quer guardar o evangelho só para você? Às vezes uma pessoa está do seu lado com dores, dor de cabeça, reclamando da vida, dos relacionamentos, amaldiçoando até mesmo o dia que nasceu, reclamando de tudo e de todos, e você não consegue despertar esta pessoa para o evangelho, sendo que você é um canal de bênção para estas pessoas, sendo que a boca do Senhor está sobre a sua vida. Ele abre a tua boca e Ele fala por ti. Então, amado, as pessoas às vezes não conseguem entrar pelas cidades, as pessoas às vezes não conseguem entrar nas sinagogas, as pessoas às vezes não conseguem entrar na igreja, porque você não fala do amor de Cristo para essas pessoas. É como se fosse um crente secreto. Então ele procura ficar um tempo aonde não há ninguém por perto. Você pode até demorar para falar, mas o amor de Cristo vai ser tão grande sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te provocar tantas maravilhas no teu coração, que você vai começar a propagar as maravilhas de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Mesmo assim, as pessoas de toda aquela região vêm para ver a cura daquele leproso. Vêm para ver aquele homem que antes estavam cheios de lepra. E eles começam a adorar a Cristo. Começam a glorificar a Cristo, porque o testemunho está sendo dado. Eles olham para aquele leproso e falam, se Cristo fez por ele, vai fazer por mim. Se Cristo está fazendo por você, é porque Ele quer fazer por outras pessoas. Ou você não é boca de Deus para falar do amor de Cristo para outras pessoas. Saiba que a obra que Deus te deu, Ele vai te cobrar. Naquele grande dia, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua confessar, Ele vai perguntar para você, eu fiz maravilhas na sua vida. E o que você falou para as pessoas? Você buscou outras pessoas, você foi atrás de outras pessoas, você evangelizou pessoas, você propagou o meu evangelho, você foi sincero diante do meu Espírito, você trouxe este amor ao coração de outras pessoas, você ajudou a libertar aos cativos, porque é juízo, não é mais amor, porque Deus é amor, mas sobretudo é fogo consumidor. Que você propague os benefícios de Deus na sua vida, para que Deus, através do seu testemunho, te faça crescer ainda mais, te faça ser cabeça por esta terra, te faça andar por cima e não por baixo, te faça resplandecer os seus caminhos, e que Ele te dê a paz do Evangelho, porque você é um ministro da casa do Senhor.
é aquele que propaga os benefícios do reino de Deus sobre a sua vida. Oh, graça e paz! Aleluia! Glória a Deus! Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer os caminhos. Aleluia! Graça e paz, meus amados.